São como que eu percebo, quais são os principais indicadores e critérios que eu posso utilizar para definir que eu vou passar nesse ciclo de vida, eu posso passar essa oportunidade que virou essa ideia que virou uma oportunidade para o in progress ali do pipeline, colocar na esteira de desenvolvimento. Legal, legal. Essa é uma boa pergunta, Vitor, e eu acho que isso daí, se a gente for trazer um pouco de indicadores de negócio, eu acho que a resposta é aquela resposta consultiva, depende, né? É, Mas se a gente for falar, depende ter melhor. uma visão mais técnica da coisa, tem alguns critérios, né, que ajudam você a ter um primeiro cheiro, né, de, poxa, esse daí eu acho que é um bom processo para entrar na minha esteira. Né? O primeiro deles, a gente está falando de um processo que é, de fato, né, pelo menos a parte que você quer automatizar ali com o RPA, ele é ponta a ponta extremamente manual, né? Então, basicamente, aqueles processos que são repetitivos. Então, aqueles processos que tem aquele mesmo passo a passo, e esse passo a passo é claro, né? E ocorre de forma repetitiva, ele já tem um bom cheiro ali de que, pô, é um bom processo ser automatizado. Ele, além de ter esse passo a passo repetitivo, né, ele tem um alto volume de execução, ele já é um outro bom indício, né, de que é um bom processo a ser automatizado, né? É um processo que não tem muita tomada de decisão ali dentro, né? Então, estou falando de análises if else, no máximo ali, né? Quando a gente tem que torna ali a complexidade do desenvolvimento mais baixa, né? Então, pouca tomada de decisão. E os dados estão estruturados, né? Os dados de entrada do processo, de consulta, são. Se você consegue juntar essas características, né? Já te dá um bom cheiro de que, olha, o RPA puro ali, não estou falando de trazer inteligência artificial, de trazer machine learning, estou falando do RPA sozinho, né? A primeira geração ali dos robôs. Já te dá um cheiro, né, de que são bons processos a serem automatizados, né? Mas ainda assim você vai encontrar vários deles dentro da sua empresa, né? E por onde começar, então, mesmo assim, né? E aí a gente vai precisar entrar um pouquinho em alguns critérios, né? Como eu comentei ali, né, a gente fala de critérios de complexidade e critérios de retorno, né? Então, quando eu falo de complexidade, eu vou olhar ali para, por exemplo, quantidade de telas que o meu robô vai ter que interagir. Ele vai ter que interagir com uma ou ele vai ter que interagir com 50? Né? O risco da automação e o esforço gasto, né, para você desenvolver um robô para uma ou para 50 são completamente diferentes, né? Então, o risco de eu ter uma em 50 telas mudando, né, em uma é muito maior, né? Então, quantidade de telas é um fator importante ali para a gente poder avaliar. A gente tem também caminhos diferentes que o processo pode seguir, né? Se é um processo linear, né, eu tenho um caminho único, né, eu tende a ser um processo menos complexo. Então, provavelmente, eu vou selecionar ele ali. É um processo que tem diferentes caminhos, tem que tomar decisões de que caminho seguir ao longo dele, torna-se um pouco mais complexo, né? Então, na hora de priorizar, eu vou preferir ir pelo caminho mais simples. Então, a gente tem uma série de critérios ali de complexidade. Pô, eu tenho quebra de CAPTCHA. CAPTCHA foi feito para parar o robô, né? Tem Exato. formas de lidar com esses tipos de cenário, mas com certeza o CAPTCHA por si só ele aumenta bastante a complexidade, né, da sua automação, né? Então, eu estou falando aqui alguns critérios, né? Primeiro, para você ter um olhar do todo e ter um feeling, né, de quais processos ali que eles podem ser bons processos. Depois, alguns critérios para você ver a complexidade daqueles processos e o retorno. Aí o retorno realmente depende ali de negócio para negócio, né? O que eu estou buscando, né? Às vezes o principal objetivo do meu negócio é aumentar a satisfação do cliente, não é nem redução de custo. Eu quero aumentar a nota de NPS do meu cliente ali na ponta, né? Então eu vou priorizar os processos, as automações que vão gerar esse impacto, né, diretamente ali na satisfação do meu cliente. Ou não, o meu driver principal é redução de custo. Eu vou naqueles processos que vão me trazer uma maior redução de custo, né? Então,
eu quero aumentar a receita, né? Então, quais são os processos que, se eu acelerar a execução daquele processo, eu trago mais receita para dentro da empresa, né? Então, quando eu falo de retorno, depende muito de negócio para negócio, né? Mas quando eu olho complexidade, como eu olho critérios de bons processos para automação, aí, de fato, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais genérica.